Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta. É o nosso 24º programa. Boa noite. Estamos iniciando o nosso 24º programa Direito em Pauta, em parceria com o jornal Granja News. É a nossa 24ª experiência num programa semanal. Boa noite a todos. Um programa semanal, uma live semanal. E hoje a gente tem um tema relevante. Hoje vamos tratar de meio ambiente. Hoje o tema é meio ambiente na sociedade, na economia e na biodiversidade no mundo contemporâneo. Para tratar desse assunto, a gente fala com o diretor da Fundação SOS Mata Atlântica. A gente está só aguardando aí as pessoas se conectarem. Já agradeço a todos aí, a Hélida, Elisiane, Soledad, Núria, todo mundo que já está chegando aí para curtir mais uma live com a gente. E o nosso convidado já está aí, já vou convidá-lo aí para participar ao vivo. Já lhe chamo, querido Mário Mantovani, já solicitou para participar e eu vou dar início ao nosso 24º programa, convidando o senhor Mário Mantovani para participar conosco. Já estou chamando para dar início aí ao nosso programa Direito em Pauta. Beth Lobão, nosso convidado já está aí, Vitória. Grande Mário Mantovani, que honra recebê-lo no nosso programa Direito em Pauta. Acho que travou a internet. Está travado, Mário. Já ele consegue entrar, vamos lá. Grande Olavo. Olavo também é diretor da Fundação SOS Mata Atlântica. Nosso convidado está travado a internet, vamos dar uns segundos para ver se destrava. E aí a gente, qualquer coisa, sai e entra de novo. Vocês estão me ouvindo bem? Só sinalizem aí para ver se não é aqui que está travado. Acho que ele saiu, vai entrar de novo. Voltou? Está me ouvindo agora, Mário? Doutor Lauro? Está conseguindo me ouvir? Acho que sim, você. Esse aqui pifou, o outro quase que pifa também. Fica tranquilo, não temos pressa. O pessoal, fica tranquilo. Quer sair e entrar de novo? Quer preparar outro acesso? Fica à vontade. Não, o Olavo tá aí, eu tenho que caprichar, meu. Que isso. Tudo bom? Estava dizendo aqui que é uma honra recebê-lo no nosso programa Direito em Pauta. Já fiz até o agradecimento ao Olavo, que fez a aproximação. É um querido. Dizer que com certeza vai ser uma aula para nós de meio ambiente. Eu queria tomar a liberdade de fazer uma rápida apresentação sua, para as pessoas aí que já estão na nossa live. Mário Mantovani, ele é geógrafo, especialista em recursos hídricos e ambientalista. É um amante da natureza que trabalha em prol do meio ambiente há quase 40 anos. Na Fundação SOS Mata Atlântica está desde 1991. Coordenou a maior campanha de mobilização em prol da despoluição do Rio Tietê e, posteriormente, o Núcleo União Pro-Tietê. É responsável pela criação da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente e pela implementação de consórcios intermunicipais de meio ambiente. Desenvolveu vários projetos e campanhas. Atualmente é diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, atuando em prol do fortalecimento da Frente Parlamentar Ambientalista
e das frentes parlamentares estaduais da Mata Atlântica e fomento aos planos municipais da Mata Atlântica. Tá conseguindo me ouvir? Tá bem aqui. Tô te ouvindo bem. Então tá bom. Foi só uma Tá apresentação. Eu acho que eu poderia resumir, pelo que eu conheci aí do seu trabalho, que, na verdade, o meio ambiente não é um propósito financeiro, é um propósito de vida. Eu acho que esse é o resumo para fazer a tua apresentação. Na verdade, é o seu propósito financeiro, obviamente, que precisa viver disso, mas é o seu propósito de vida defender o meio ambiente. É por aí. Quando tem tanto tempo, Constantino, a gente já tem uma história que vem muito antes de escolher a profissão, né? Eu já, desde os 10 anos de idade, minha mãe dizia que sabia, que eu dizia que ia fazer isso que eu faço hoje. Olha que coisa impressionante, né? E tive a sorte Que legal. de passar... Ó, o Demar aqui, lá de Brasília, que bacana. Tive a sorte de passar Bem-vindo. por várias organizações e vários momentos do Brasil. Então, eu peguei para trabalhar com o meio ambiente profissionalmente, isso é importante, a quem está ouvindo a gente entender. Eu venho trabalhar com esse tema em 1973, na União dos Escoteiros do Brasil, para divulgar aquela conferência de Estocolmo, a primeira conferência, né, que nós tivemos, trazendo o tema ambiental para a sociedade. Acho que aí é um divisor de água para esse tema no mundo, né, porque daí se começa a desenvolver o que era um pouco de sustentabilidade, a linha geral, né? Saía um pouco daquela coisa de conservacionista, como eram os parques, que não me toca, não pode entrar, e nós partimos para uma coisa de colocar mais o elemento social. E aí o tema daquela conferência era pensar global e agir local. E a partir daí eu começo a minha carreira em organização não governamental. Então, vou ser o primeiro ongueiro aposentado do Brasil com quase 40 anos só de ONG, né? 4 anos no governo e 2 anos em banco. Então, esse é o resumo, que é tudo que eu tinha que fazer, mas a construção da carreira foi nessa área e a gente pode contar um pouco disso aí nos melhores momentos, nessa 1 hora que a gente está junto, com tantos amigos aqui. Eu estou vendo uma leva de gente, que maravilha que é. Obrigado pelo convite, pelas amizades, e Olavo também, que fez essa aproximação com a gente. Com certeza. Eu quero iniciar te fazendo uma provocação. Com esse tempo todo aí em prol do meio ambiente, fazendo essa defesa, o que seria o meio ambiente ideal? O meio ambiente ideal é aquele que você vive bem, que você está bem, que a sociedade está bem, e cada um na sua. Não precisa ser ambientalista para ter um meio ambiente ideal. Aquele cara que está na música pode fazer isso, um bom advogado, considerando coisas como a gente pede, do ponto de vista ambiental, das leis. Olha que mundo, que universo que virou hoje. A questão do direito ambiental tomou conta. Nós temos hoje em todas as faculdades, inclusive aquelas mais longe, o tema do direito ambiental está presente, né? Eu acho que essa situação, assim, não interessa o que você faz, se é um professor, se é uma pessoa que trabalha de profissional liberal, qualquer aspecto. E não é só para iniciados, para pessoas, por exemplo, que sejam adultos, né? Nós estamos vendo crianças, uma Greta agora dando uma aula. Aliás, a SOS tem isso de legal. Muita gente que está na política hoje, por exemplo, como Rodrigo Agostinho, que é o deputado coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, começou com 14 anos na SOS. Trouxe o Clique Árvore e trabalhou monitorando água, e hoje está aí como uma das maiores autoridades, não só do Brasil, do mundo também. Tem acompanhado todas as conferências internacionais que eu tenho participado nos últimos anos. E nós tivemos uma geração, tem 3.000 jovens que trabalham voluntariamente na SOS, monitorando a água. Mas esse universo de organizações não governamentais, as empresas hoje todas colocando o meio ambiente
ou se pode dizer com o ESG, por exemplo, ou que começou com ISO, que depois foi para compliance, que esse negócio todo. Ou seja, meio ambiente não separa mais de atividade nenhuma do ser humano. É um processo civilizatório onde ele tomou conta. E cada um vai desenvolver da sua maneira. Eu, como organização não governamental e política, a área de administração, como Olavo, que administra uma organização não governamental, como o pessoal da Associação de Municípios e Secretaria, ou seja, é um universo de situações e isso tem uma implicação. Não tem mais volta. Não é papo de comunista, não é coisa de ONG que quer destruir o mundo, né, como a gente ouve falar. E é péssimo isso, porque é um mau exemplo, que tudo é ONG hoje. Se você pegar uma igreja, né, se você pegar uma associação, qualquer tipo de situação hoje, inclusive tem um marco legal do terceiro setor, que precisa ser valorizado. Se a gente tem hoje um país que está superando a crise, é pela solidariedade desse povo, quer das igrejas, quer das associações, das santas casas. Olha que universo, tudo isso é ONG. Então, quando alguém fala as ONGs, primeiro tem que dizer o nome, que a gente viu que a covardia não permite. E a outra é entender esse universo, porque a dinâmica da sociedade é se organizar, sindicatos, associações, cooperativas, tudo isso é o universo das ONGs. E para o meio ambiente, isso tudo faz muito bem e é sempre bem-vindo. Legal. Eu acho que falta um pouco das pessoas, em geral, você citou que todo mundo pode participar e ter a sua contribuição para o tal do meio ambiente ideal. Mas, assim, eu acho que falta saber qual que é a importância do meio ambiente para todos, né? Isso independente de qualquer crença, por exemplo, do aquecimento global e das mudanças climáticas. Assim, qual que é a importância do meio ambiente? Acho que é interessante falar isso para as pessoas se conscientizarem, porque a gente está em 2020 e me parece, eu não sou especialista no assunto, mas me parece que as pessoas ainda não se dão conta da importância de ter um meio ambiente salutar, saudável e que faça com que a gente consiga prosperar, mas também preservar para as próximas gerações, né? Qual que é a importância desse meio ambiente para todos? Eu acho que assim, a gente acaba não percebendo. Deu uma travada. Né? Não é que tem que ter... Eu perdi o contato com você, não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Tá de novo? Não, eu vou tentar aqui. Deu uma travada. Lá. Vamos ver se volta. Acho que voltou. Voltou. Não consegui ouvir a tua resposta, deu uma travada. Voltou. Eu estava dizendo, está tão presente no nosso dia a dia que as pessoas não percebem, Constantino. Então, talvez seja por isso. Agora, aquele cara que faz uma coleta seletiva em casa, ele pode não entender, mas ele está trabalhando o social, o ambiental, o econômico. Aquele sujeito que mantém uma árvore na frente de casa e que acha que quando cai a folha, no final do inverno, não é sujeira. Tá travando. Quer tentar sair e entrar de novo, Mário? Vou entrar na outra aqui. Tá ouvindo? Agora acho que ele tá picotando. Gente, vocês estão... Eu vou tentar entrar tá travando só para mim ou tá travando para vocês também? Para mim está perfeito. Agora tá bom. Agora estou te ouvindo bem. Ele está pipocando. Eu não sei se é para mim aqui. Vocês conseguem... Vocês que estão na live aí, gente, só coloca se está pipocando para todo mundo. Está travando, né? Está travando. Mas vocês me ouvem bem? Vocês me ouvem bem ou está travando para todo mundo? Lá. Está travando. Vamos. E agora? Ô, Mário. Agora melhorou? Mário? Opa. Oi. Melhorou? Vamos lá.
Oi, Melhorou, Constantino. gente? Acho que Melhorou? melhorou. Oi, você tá. Acho que está travando com você aí. Eles estão dizendo que estão me ouvindo bem. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Vamos ver se a gente. Vamos tentar. Senão a gente sai e entra de novo. Não tem problema. O pessoal retorna, a gente sai e entra de novo para ver se melhora a conexão. A sua voz fica travando, mas vamos tentar. É, travou de novo. É. Eu não Caramba. consigo te Peraí, vamos ver ouvir. se eu consigo entrar. Vamos? Quer sair e entrar de Vamos ver se eu novo? consigo entrar no iPad. Fica Vou sair. tranquilo. Qualquer coisa a Fica gente aí. sai e entra de novo. Espera aí. Tá bom, tô aqui. Fica tranquilo, não temos. É interessante esse assunto do meio ambiente, né? Eu estava. Muita coisa que a gente nem sabe e é causador de dano para o meio ambiente. Por exemplo, um abacate, cada abacate, para chegar no ponto ideal de ser colhido, consome 272 litros de água. Vamos recebê-lo de novo. Quer dizer, são tantos detalhes da preservação do meio ambiente que a gente acaba até se perdendo. Ele recusou o meu convite. Bom, vamos lá, vamos em frente. A gente tem hoje, eu estou tentando dar sequência para vocês que continuam na live aí, até que ele consiga voltar. A gente tem hoje uma frente parlamentar ambientalista. De tão importante que é o assunto, o Mário, inclusive, atua nessa frente parlamentar. Vê se agora ele volta. Grande Débora Papais. Aguardando o Mário Mantovani. Está conectando. Oi, Mário. Agora deu certo? Agora está ótimo. Estou te vendo melhor, inclusive. A sua imagem estava ofuscada. Pelo amor de Deus. Imagina. Então Vamos lá, lá. vamos em frente. Vamos em frente, está ótimo. Travou de novo. Isso que não se percebe. Vamos tentando, vamos lá. A gente estava. Opa, vai e trava. Agora foi. Mário? Grande Natália. Realmente está travando. É isso aí, faz parte. Vamos em frente. Vou trazer, enquanto isso, uns dados para vocês, enquanto ele tenta voltar. Dessa questão das queimadas, né, que tanto se fala, hoje só se fala de queimada, e aí fica essa guerra entre governo dizendo que os números são menores, a sociedade civil dizendo que os números são maiores. Tem alguns dados interessantes. A área atingida nesse ano no Pantanal é quase de 33 mil quilômetros quadrados. Equivale à soma do território do Distrito Federal e de Alagoas junto. Tudo bem? Voltou. Tá Agora louco. vamos. Eu tô Tá me ouvindo? dentro do roteador, só para você ter uma ideia. Eu acredito. Bom, vamos lá, vamos em frente. Se a gente não conseguir também, a gente remarca aí para outro dia, não tem problema nenhum. Vamos em frente. Não tem problema. A gente está. Vamos lá. A gente estava falando da questão do meio ambiente ideal para todos, e eu acho que deu para entender bem. Eu acho que era importante, você falou no início, e eu queria pegar esse gancho, para falar um pouco da atuação da Frente Parlamentar Ambientalista. Acho que é importante, né? Que você atua lá. E qual que é o objetivo da Frente Parlamentar? Então nós começamos esse processo de Frente Parlamentar Ambientalista já há muito tempo, lá na Constituição, né? Desde quando tem a retomada, né?
a redemocratização, quando explode os movimentos sociais, né, que estavam todos represados na ditadura, chega na redemocratização, Constantino, e começam a aparecer aqueles que estavam nos porões, em todos os lugares, chegam e começam a trazer temas. A questão ambiental já estava forte em outros países, principalmente... Está ouvindo? Tô. Então, principalmente com os movimentos antinucleares, que já tinha começado nos anos 70, o Paz e Amor do hippie, que já tinha começado nos anos 60. Muitas dessas coisas que estavam represadas começam a chegar no Brasil. E o tema ambiental, que a gente já tinha visto nos anos 70 na conferência, como eu falei, também aparece fortemente, com o Partido Verde na Europa, com vários movimentos que estavam trazendo esses temas para as discussões, pelos temas sociais e que a gente já conseguia trazer. Aí se faz a Constituição. A Frente Parlamentar Ambientalista se organiza nesse momento muito forte, nos 2, 3 anos antes, daqueles grupos para discutir a causa indígena, as questões sociais, todos os capítulos da Constituição. E um deles, que era a grande inovação até então, era o capítulo de meio ambiente. Esse, sim, uma questão inédita, como você falou, pensar nas futuras gerações, quem tinha isso? E o Brasil, que nos anos 70 entra errado, vamos dizer assim, na conferência, dizendo que preferia a poluição à pobreza, foi um desastre isso para o Brasil naquele momento. Todas as empresas velhas vieram para cá, e nós tivemos um processo de poluição muito violento nos anos 80, Cubatão, né? Então, tudo isso que aconteceu na Constituição, no capítulo de meio ambiente, a gente acaba mudando essa relação. E para fazer o capítulo de meio ambiente, lá em 88, o Brasil traz para cá também, por exemplo, uma discussão do nosso futuro comum. A gente vai discutir isso com os parlamentares. Esse foi aquele do ministro Gro Brundtland, da Noruega. Esse documento é o que fez a definição de desenvolvimento sustentável para o mundo. Bom, a partir daí, tudo aquilo que estava na Constituição, a regulamentação, por exemplo, a Lei da Mata Atlântica, 14 anos de debates dentro do Congresso, e a Frente Parlamentar teve um papel importante. Depois disso, com a ECO 92, houve um arrefecimento, mas já tinha os parlamentares, já havia encontros globais de parlamentares pelo meio ambiente, e as grandes conferências, Constantino, aquelas que nasceram aqui, isso é importante as pessoas saberem. A Convenção do Clima, que define sobre o aquecimento global, nasce no Brasil. A Convenção de Biodiversidade, a Carta da Terra, tudo que acontece de meio ambiente no mundo, nasceu aqui no Brasil. E isso, para nós, teve uma importância muito grande. E os parlamentares sempre tiveram presente. Hoje, nós estamos aí fazendo uma forma de não deixar passar a boiada com o Congresso Nacional, já que acabou o Executivo, os temas ambientais foram destruídos no Executivo, então o Parlamento está trazendo para si essa possibilidade. E uma coisa muito bacana da Frente Parlamentar Ambientalista, é a única frente parlamentar que tem participação da sociedade, desde a sua Constituição. Está lá na forma de organização da frente. Hoje ela tem capítulos estaduais, já está em quase 20 estados. Tem um capítulo dela que é para vereadores do Brasil. Então, hoje é uma frente que traz os temas de Brasília para o dia a dia das pessoas também, nas assembleias e nas câmaras de vereadores. É um jeito de fazer política diferente, participativa, com responsabilidade. E uma coisa legal, Constantino, nós trabalhamos com temas que são de direitos difusos. Você conhece a história do Edson Milaré, vários deles aí que escreveram, né, conceituaram isso. Quem trabalha com clima, água, biodiversidade, questões são de interesses coletivos. Então, isso é o trabalho legal da Frente Parlamentar Ambientalista. É ser um guardião disso para que a gente não perca essa coisa.
mesmo daquelas questões da função social da terra, né? Das futuras gerações, ambiente sadio e equilibrado, tudo isso a gente traz para dentro da Frente Parlamentar Ambientalista e eu tenho a honra de estar nela desde a Constituição. Nós é que somos privilegiados de tê-lo lá. Pegando um gancho nessa história, até tem um comentário do Bira que a gente está vendo o pior momento da República na preservação do meio ambiente. Pegando um gancho no que você disse, em 2019 o CONAMA reduziu a participação, as cadeiras de 96 para 23. A justificativa do ministro do Meio Ambiente, a justificativa governamental, é que seria para destravar o desenvolvimento e para dar agilidade ao CONAMA. É isso ou isso atenta para a preservação do meio ambiente? É o início do passa-boiada? Bom, isso é pior que o passar boiada. Isso é pior que cuspir na mãe. Não sei se tem outra coisa pior que isso. É o crime que está acontecendo. Que a gente viu, essa definição do Conselho, é lá de 81, quando se cria o CISNAMA. Nós estamos falando de 40 anos atrás, na ditadura. Olha que coisa impressionante. A questão do meio ambiente, pela seriedade do tema, pela complexidade, por tudo como ele funciona, ele precisa do Conselho. Aliás, o que saiu do Sistema Nacional de Meio Ambiente foi o SUS, 10 anos depois. Olha se dá para viver sem o SUS no Brasil com uma pandemia como essa. A mesma questão nesse momento, quando a gente passa essa crise. E o que é que está atrás dessa crise? Não é se vai ter mais competências ou vai melhorar a agilidade. Não é nada disso, porque nós estamos falando de leis complementares, né? O CONAMA é normativo, ele tem deliberação, mas ele é normativo. Ele vai pegar a lei e ver como faz para aplicar em algumas situações que a lei, por ser mais de caráter geral, não consegue. O que nós vimos, a partir daquela afirmação do ministro de passar a boiada e daquilo que o presidente já vinha dizendo, não vai mais ter, desde a campanha, então não foi enganação, que não ia ter mais fiscalização, que o garimpo ia entrar, que a questão dos índios acabou. Olha, como é que você pode fazer? Índio é tutelado, né? Índio é parte da nação, eles têm usufruto das suas terras, que são nossas, minhas, suas, de cada um daqueles que estão aqui com a gente. Quando você tem um grupo como esse assaltando o país para interesses de outros grupos que ficaram fora porque queriam fazer o crime, e aí a Justiça, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, né, os juristas, a Justiça, né, com os juízes, desembargadores, todo mundo já tem formas de atuar na questão ambiental. E aí a gente vê um jeito de tirar esses controles, principalmente o controle social. Então, é um grande crime que vem acontecendo, e a gente vai ter que agora ir atrás e saber quem é que está botando fogo nessas florestas. Não é índio, não é caboclo, são as grandes fazendas, são 12 milhões de hectares de terras que estão sendo griladas nesse momento no Brasil. Terras que chamavam de devolutas, que não são devolutas, agora chamam não destinadas, que é nossa, áreas indígenas, né? Áreas das florestas nacionais, ou seja, todas aquelas áreas que deveriam ser de cada um de nós, está sendo alvo desses grupos, né? Desse crime que se organizou para dar esse golpe no país. E uma coisa muito mais séria, o maior problema ambiental brasileiro, hoje, Constantino, é a questão fundiária. Isso a gente tem que estar atento, porque é esse grupo que está querendo acabar com proteção de restingas, de mangues. Para quê? Para a especulação imobiliária. Aqueles grupos que estão fazendo desmatamento na Mata Atlântica, por exemplo, que o Atlas da SOS Mata Atlântica identificou, são grupos que têm famílias dentro de fornos de carvão, que não tem sequer um contrato. Então, esses grupos é que estão pressionando. Aqueles que estão no limite da Bahia, na área de expansão aí do Cerrado, na zona de transição. Aí tem um crime acontecendo e está sendo
privilegiado pela falta de ação do governo. Então, em vários pontos onde a gente vem identificando esse tipo de pressão, são aqueles que o presidente fez acordo. Liberar todos os venenos. Lógico que não passa mais pelo CONAMA, senão não liberaria. Então, não tem aquela questão de desenvolvimento ou meio ambiente. A gente acabou de falar agora. Hoje, todos os principais bancos do Brasil estão falando que não podem mais bancar alguma coisa de impacto no meio ambiente. Compliance, ou a própria questão do banco de não entrar em risco, inclusive jurídico, para o próprio banco financiar a degradação, porque responde solidariamente. A gente vai ver com os maiores empresários de Brasil. E aqui eu não estou falando do velho da van, não, desses caras de Madeiro, tal. Isso vive de dinheiro de BNDES. Né? Nós estamos falando de empresários, de grandes empresários, de empresas multinacionais que têm mercado fora, inclusive do próprio agronegócio, que não aceita esse tipo de gestão. Nós estamos falando dos principais fundos de investimentos globais, não aceitam mais esse tipo de coisa. E daqui a pouco, o próprio mercado de commodities, seja a Bolsa de Chicago ou qualquer outra bolsa internacional, não vai mais aceitar o que vem acontecendo no Brasil. Esse espasmo do Brasil de querer faturar urgente é gravíssimo, principalmente quando vai para a questão da mineração em terras indígenas. Aí é o crime dos crimes. Aí tem que responder em tribunal internacional como de Haia por crime contra a humanidade. Esse é o grande problema que a gente está tendo no Brasil hoje, e o ministro tem esse papel de justificar essa forma de cometer crime naquela história de passar boiada, já que a sociedade não está vendo. Estão se dando mal. Temos muitas ações, isso vai estar nos tribunais superiores, e nós vamos ver as responsabilidades. Vai passar tendo que responder também por lesa pátria, logo, logo. Tá. Você tocou na questão dos incêndios, né? Os incêndios estão consumindo a Amazônia, Pantanal, outras florestas e matas. Traz para a gente uma sensação de impotência. Como a gente enfrenta isso? E outro ponto. Esses incêndios são provocados pela ação humana, por ação criminosa, ou como muitos defendem, eles são decorrentes de fatores climáticos, como, por exemplo, a seca, a falta de chuva, o aumento da temperatura? Tudo que a gente analisou através do Amazon e PAN, das grandes organizações que já fazem esse monitoramento, da própria SOS Mata Atlântica, do pessoal nosso que está no Pantanal, todos os incêndios são provocados pelaquela irresponsabilidade do presidente dizer que não ia ter mais fiscalização. Esse é o caso. Lógico que a questão climática agrava. Né? Nós nunca tivemos uma seca desse tamanho. Aliás, esse pessoal que tocou fogo para poder ampliar seus pastos, para derrubar a reserva legal, para fazer ampliação das áreas de agricultura, esse pessoal que colocou fogo não contava que esse fosse ser, talvez, o verão mais seco da história. Né? Nós estamos hoje batendo todos os recordes, não só do Brasil, mas do mundo, em termos de aquecimento. Então, essa prática, que é uma prática que deveria ter sido tirada do país há muitos anos, nada justifica usar o fogo para fazer limpeza de áreas. Então, você tem fogos diferentes. O fogo que está na área, no arco do desmatamento, é aquele que está entrando em terra de índio, que está entrando em terras da União, que está entrando em reservas extrativistas. Esse é um fogo que nós temos, é um fogo provocado de forma mais criminosa possível. Tem o fogo do Pantanal, que era daquela prática, que agora perdeu o controle. Tem o fogo na Mata Atlântica, na Mantiqueira, que era para limpar pasto, mas que perdeu o controle também. Esse não é para expansão, para agricultura. Mas todos eles têm alguém que acende. 99%, eu vou te dizer. Um fogo que pega naturalmente é aquele decorrente, por exemplo, de um raio. Né? Esse está fora. E depois a gente tem que ver o seguinte, ainda tem práticas que a gente viu nas várias cidades. Por exemplo, aquele cara que coloca fogo no lixo, que jogou na zona de expansão da cidade. A gente vê em todo lugar. Esse fogo, esse lixo passa.
Nós vemos também aquele do balão ainda, impressionante. Em 2020 as pessoas soltam balão e nesse momento fica muito mais grave, né? O que a gente tem de incêndio provocado por balão. Então, você tem várias situações, mas a mais grave delas é aquela promovida pelo governo, que tenta pôr culpa nos outros, diz que o satélite não está vendo, né? Colocar culpa em satélite é de insanidade, é pior do que falar que a Terra plana, né? Mas nós estamos vendo é isso que a gente tem no Brasil hoje, né? Essa turma que provocou e que são covardes, não assumem que falou isso, né? Por isso beira o crime, porque se fosse dizer, ó, erramos, é ótimo, nós achávamos que tinha fiscalização demais, não tem, falta gente. Nós achávamos que o IBAMA faz um trabalho errado, não faz, faz um trabalho bem feito. Nós achávamos que as polícias ambientais não tinham que trabalhar, está aí, né? Então, é possível você aprender com os erros. Nós tivemos 2019 para aprender, não aprendeu, 2020 veio como um castigo muito maior. Infelizmente, quem está pagando somos todos nós brasileiros, com risco para o negócio, com risco para a economia, com risco para a natureza e com risco para a sociedade, que pode não ter água. É o ano que mais seca nós tivemos, mais cidades sem águas da história. Então, é um problema sério. Quem sabe o próprio agronegócio, com essa seca que vem aí, que hoje tem irrigação sem controle no Brasil, porque é outro espaço que o governo destruiu, o controle, né, as outorgas para irrigação. Quem sabe nós vamos ter um problema gravíssimo com o próprio agronegócio. A gente já conhece a história de Correntina, que foi um conflito de uso de água, que não tem mais água nem para a sociedade, muito menos para a agricultura. E olha, a agricultura hoje, 70% do uso da água no Brasil é para a agricultura. Menos de 10% é para a gente beber. Então, olha o risco que a gente tem. Tirar a proteção de área de preservação permanente, contamina os rios com veneno, tirar a proteção das áreas de preservação permanente, assoreia os rios. Hoje nós gastamos mais com desassoreamento de rio do que com saneamento. Então, tem muitas coisas para aprender, mas com esse grupo que assaltou o Brasil, que vem promovendo esse retrocesso, vai ser difícil de entender. Enquanto tiver o Lavistas, Nabans, coisas desse tipo, nós estamos vendo um retrocesso cada vez maior e a gente vai ter que combater isso. Você tocou no agronegócio, né? Agronegócio, desenvolvimento sustentável com preservação ambiental, é utopia? Não, é necessário. Se não tiver isso, não tem agronegócio. O próprio mercado já está dizendo isso. Como eu falei, as commodities hoje, elas necessitam de saber, por exemplo, quem é que está fornecendo. Hoje tem cadastros, né? Nós já estamos vendo aí com a carne, com a cadeia da carne, com a cadeia da celulose. Se não tiver FSC, não entra mais no mercado. Então, várias cadeias hoje precisam de certificação, precisam de certificações de origem para saber como é que está o negócio. Então, não é um a outro, né? Faz parte do negócio. E a gente podia estar fazendo uma coisa muito maior. Constantino, quando eu vejo assim, o Brasil exportando 1 tonelada de soja que sai lá de Rondônia, vem parar num porto em Paranaguá, aqui em Santos, qualquer um desses lugares, eu fico pensando, por que o Brasil não agrega na sua, já que a gente é um país fornecedor de produtos primários, não agrega, ó, leva 1 tonelada de soja, você está protegendo biodiversidade com reserva legal. Leva 1 tonelada de soja, você está protegendo rios com as áreas de preservação permanente, já que só nós temos isso. Talvez como era nos anos de 1900, quando tinha o Café do Brasil, que tinha uma marca, né? Nós estamos deixando de ter essa marca e não precisa de sobrepreço. O que a gente gasta em propaganda com o Soagro podia estar bancando uma propaganda como essa que eu falei agora. E aí nós vamos ver o Brasil se diferenciando nesse mercado. Não querendo ampliar uma agricultura que o mercado de commodity é muito bem definido. Isso é importante as pessoas saberem. Dos 60 milhões de hectares que são da agricultura no Brasil, e aí vai desde a soja, do algodão, do milho, até chegar a abobrinha, né? Desses 60 milhões de hectares que tem, se o Brasil produz 30 milhões com soja,
Se a gente disser que vai ter 50 milhões de hectares, cai o preço no mercado internacional, porque é muito bem definido. A Argentina tem tanto, Estados Unidos tem tanto. Não é assim, eu vou produzir. A gente viu já esse filme com café, quando teve que queimar café no Brasil, porque o preço caiu no mundo inteiro. E aí, Constantino, tem uma coisa seríssima que pressiona a Amazônia. A produção, hoje o gado no Brasil tem 200 milhões de hectares. 200 milhões de hectares. 60 para a agricultura, 200 milhões de hectares para o gado. Um gado, uma cabeça por hectare. Isso representa um impacto tão violento que se colocasse a média mundial de 5, 6, nós estamos falando, se te colocasse 2 bois por hectare, nós teríamos mais 100 mil hectares livres para fazer a restauração dos 12 milhões que o Brasil se comprometeu no Acordo de Paris, para recuperar os 50 milhões de pastagens que o Brasil se comprometeu, para ter uma pecuária muito mais sustentável. E é esse o caminho que vai ser, porque nenhum desses frigoríficos que depende de mercado global vai colocar qualquer coisa lá. E aí a gente está falando mais gado que gente. Vai ser isso mesmo. Aliás, se contar aquela gente que é gado, também já soma. Pode dizer, porque vida de gado Já passou, é vida de gado. né? Tanto faz 4 pés ou 2 pés. Né? Então, a Já gente passou. tem que aprender muito. A gente, ao longo do tempo, a questão do desmatamento ela é recorrente. A gente fala de desmatamento, de desmatamento. A Fundação SOS Mata Atlântica faz esse reflorestamento. Mas, assim, como equilibrar desenvolvimento com preservação ambiental? Essa equação existe? Não tem jeito de fazer equilibrar uma coisa. Se não tiver equilíbrio, não tem desenvolvimento. Acabou. É sine qua non. É uma condição, não é uma condição um ou outro. Se você colocar nessa condição, você vai estar de novo fora do contexto, que é o que está fazendo esse governo. A justificativa para o crime é fazer o desenvolvimento. Foi o mesmo que falaram em 71. Só que agora nós estamos falando sobre outro regime. Aquilo lá era um regime militar. Agora nós estamos falando de um regime que está muito mais aí para um fascismo, né? Naquele momento, quando o Brasil fala que preferia a poluição à pobreza, nós éramos a 9ª economia do mundo e tínhamos um país vivendo como 78ª classe do planeta. Hoje, nós somos, talvez, aí a 11ª, 12ª economia do planeta e temos uma população vivendo 2, 3 graus a menos do que aquele. Perdemos para a Bolívia, para a Uganda, talvez, que passou na nossa frente. Aliás, passamos na frente deles. Então, nós estamos falando de desequilíbrios sociais terríveis. O Brasil é altamente excludente, né? Nós estamos aí agora vendo mais de 60 milhões de brasileiros precisaram buscar aqueles R$ 600. Muitos desses sequer estavam na lista de alguma desses cadastros. Então, o grande problema do Brasil não é o meio ambiente, é o nosso ativo. É a nossa força, é o único país que tem isso no mundo. E não adianta falar, Estados Unidos destruiu, a Europa destruiu. Nós estamos falando de quantos anos atrás, Europa? Milhões de anos atrás. Sim. Não se tinha nem consciência, atrás. Né? Não se tinha nem consciência. Mesmo quando fazia Buffalo Bill, matava índio e matava um bisão, coisa desse tipo, hoje nós estamos vendo o Buffalo Bill dentro do governo, autorizando matar índio, dizer que índio é o que atrapalha, né? Então, são armas diferentes. Se naquela vez era na Winchester, agora é na penada. Então, são as mesmas proporções. E aí, Constantino, não tem como fazer essa questão. Se você vê, nenhuma empresa mais entra em uma bolsa de valores daqui para frente se não tiver um compliance. Se não tiver o ESG, né, que é aquela denominação de econômico, social e governança, né, ambiental e governança, environment, e governança. Se não tiver isso, não entra mais no mercado. E a gente vai ver, inclusive, com as pequenas empresas cada vez mais demandadas para o crédito nos bancos. Então, nós vamos ter que entrar, se por bem ou por mal, no século XXI.
né? E é a tendência, como eu disse no começo, não reverte mais isso. Não vai ser o desenvolvimento ou o meio ambiente. Se não tiver meio ambiente, não tem desenvolvimento. A grande condição para se desenvolver é ter matéria-prima, é ter energia, é ter tudo que vem do meio ambiente, é ter uma condição de produção muito com água, né? Imagina, sem água não tem produção, não tem nada, nem agricultura, nem nada. Então, cuidar desse patrimônio é um ganha-ganha. Aí sim, não dá para a gente falar mais de desenvolvimento se é o social, o ambiental e o econômico. Eles já são imbricados, já são a mesma forma. E é isso que a gente tem que batalhar hoje. Quem quer falar de um país com possibilidades, né? Não é no futuro, nós não somos um país do futuro, nós somos um país de agora. Nós estamos perdendo a oportunidade agora. E é isso que a gente está trazendo para aqui. Tá. Vamos lá. A gente tem vários atores que militam nessa questão ambiental. A gente tem um plano efetivo de recuperação do bioma de maneira ampla? A gente tem um plano coordenado, efetivo? Ou assim, a gente tem a SOS Mata Atlântica, tem várias outras ONGs, tem a Frente Parlamentar. Mas, assim, isso é uma dúvida porque é desconhecimento mesmo. A gente tem um plano conjunto de recuperação desse bioma, seja pelo desmatamento, agredido, seja pelo desmatamento, pela queimada e por tantas outras ações que deterioram o meio ambiente. A gente tem uma ação coordenada? Existe isso? Existia até não entrar esse bando aí, né, que assaltou o Brasil. Né? Nós tínhamos um programa do Brasil de restauração florestal, muito importante, criando incentivos do próprio BNDES, do Fundo Amazônia, de vários outros fundos de investimento, inclusive de doações. Olha que importante. Só para o Fundo Amazônia tem 1,5 bilhão parado, que podia estar sendo usado agora no combate aos fogos. E nós temos mais de 3 bilhões que não entraram de doação de Noruega, Alemanha, dos países da Europa, porque o Brasil quis chantagear esses países, dizendo que eles teriam que pagar pelo Brasil proteger. Lógico que não deu certo esse golpe, e nem daria. Né? Então, o programa que tinha, o Brasil se comprometeu e aprovou com o voto do presidente quando validou a conferência, né? Nós temos hoje vários mecanismos internacionais, né? que o Brasil fez, como o ODS, o Brasil validou. Nós temos do clima, nós temos a Convenção de Biodiversidade. Todas essas convenções o Brasil é signatário e tem que aprovar no Congresso Nacional. O do clima também. E no do clima, nós tínhamos uma proposta de 12 milhões de hectares a serem restaurados, com recursos, inclusive, previstos. Nós tínhamos uma proposta de recuperar 50 milhões de hectares de pastagem. Tem um Planaveg, que era um plano que orientava isso, tanto na Mata Atlântica como em outros lugares. Na Mata Atlântica, hoje, nós estamos promovendo sair dessa coisa do Brasília e ir para uma coisa dos governos subnacionais, com os planos de biodiversidade. A SOS tem um trabalho de restauração florestal que pode ser uma referência. Os municípios podem dizer como querem fazer as conexões entre as áreas de preservação permanente e as reservas legais. Nós temos outros caminhos, já que o governo federal está rompendo com isso, mas vai pagar e vai ser responsabilizado, porque quando você assina uma convenção internacional e aprova no Congresso, você tem que honrar esse seu compromisso. E a gente viu que o Brasil perdeu isso, mas tem um plano que é altamente consistente e eu espero que os governos estaduais comecem a fazer, já que Brasília não vai fazer e a gente já viu que entre uma rachadinha e outra, essas coisas não vão acontecer. E a gente vai ter que ter muita incentivos, vamos colocar, das empresas privadas, nós vamos ter que ter os governos dos estados, nós vamos ter que os municípios. Esse talvez seja a saída que nós estamos buscando para fazer
cumprir as convenções internacionais. Nós vamos ter grandes possibilidades. E aqui não trata de PT. Eu fiz a maior denúncia contra o PT quando era Dilma, que era o pior governo do meio ambiente naquele momento. Mas esse ganhou disparado, né? Se naquele momento tinha incompetência, ignorância, esse ano nós estamos vendo a associação para o crime. Não pode falar quadrilha mais, né? Então, a gente tem que ter muita atenção. A questão ambiental não é ideológica. A questão ambiental é uma realidade. Ela é desvinculada. É uma realidade que a humanidade está vivendo e que a gente precisa ter atenção. Só nós temos hoje um ativo, só nós temos hoje um potencial e que está aí evidente. Ou a gente faz isso, ou a gente vai ter problemas para a sociedade brasileira. Nós já estamos sendo vistos como pares. Hoje foi aprovado pelo Parlamento Europeu de excluir o Brasil da União Europeia no acordo com o Mercosul. Olha já o impacto de uma decisão dessa, né? Isso tudo porque você tem um ministro de Relações Exteriores péssimo. Nós não estamos falando só de meio ambiente, porque se falasse de meio ambiente é coisa de quem gosta de... é biodesagradável, desse pessoal que fala com samambaia. Nós estamos falando... Não tem relações exteriores, não tem saúde, não tem educação, não tem cultura. Se você pegar todos os aspectos de governo, está ruim, inclusive a economia. Olha a crise que estamos passando agora, né? E não é por causa da pandemia, é por falta de rumo desse país. E a questão ambiental sofre todos esses impactos. Quando você tem um ministro de Relações Exteriores que não honra compromissos internacionais, põe em risco o Brasil. Quando você tem uma relações internacionais, uma embaixada ou uma diplomacia, né, nefasta como essa, você não consegue mais capitalizar as doações. Então, nós estamos falando assim, de falência múltipla dos órgãos, de um desgoverno, como a gente está vendo hoje, e que o meio ambiente, como a sociedade, como a economia, sofre esses impactos. Vamos lá. Qual que é a importância? A gente tem mais 9 minutos para o final. Estou começando a gostar. Vamos lá, que eu estou pegando o jeito. Vamos lá. Qual que é a importância da relação floresta e água? Não tem fábrica de água. Quem faz a água é a floresta. Se não tiver infiltração da chuva no solo, se não tiver evapotranspiração, se não tiver o movimento das folhas para fazer com que haja uma circulação de ar, se não tiver tudo da árvore, não tem água. Então, a água é a floresta é a água. Mas só para resumir uma coisa mais ou menos assim. Uma árvore dessa da frente de casa, na cidade, coloca 150 litros de água por dia, né? É uma bomba hidráulica. Se você for ver, por exemplo, como aquele estudo que a SOS apoiou, lá em 88, das ilhas de calor nas regiões metropolitanas, a gente mostra até 8, 10 graus de diferença entre bairros. Isso para quem tem problema respiratório, como fala lá o Paulo Saldiva, da Faculdade de Saúde Pública, é 8, 10 mil mortes por ano para pessoas que têm problema respiratório. Então, você vai vendo coisas assim, que são simples, né? E, por isso, não se dissocia, né, a questão da água e da floresta ou da qualidade de vida. Se pudesse resumir assim, qualidade de vida é a natureza, não tem outro caminho. E agora, com essa pandemia, ficou evidente. Olha só, nunca vendeu tanta bicicleta, nunca as pessoas tiveram tanto interesse em conhecer as florestas, em sair de casa para ter uma vida no campo. Não vai mais ser aquela da aglomeração. Ainda tem uns malucos que estão nessa, que acham que dá, pode ir e tal, mas isso vai acabar. Do ponto de vista do turismo, olha só a Costa Rica. Tem o tamanho do estado de São Paulo, tem um litoral mais feio do que essa região de Ubatuba até Paraty, e, no entanto, recebe 25 milhões de turistas. A maior indústria do mundo ainda é o turismo. Olha o que é um Airbnb, que acabou com as grandes cadeias de hotéis com um aplicativo, né? Então, nós estamos falando de uma outra economia. E o tema ambiental ele está muito mais presente, do turismo até a água que a gente bebe, que está no nosso copo. Na verdade, a questão do meio ambiente ela se interrelaciona com todas as demais, né? Você envolve questão de saúde, de economia, de desenvolvimento social. Você tem a questão das cooperativas, né? Eu sou um defensor do cooperativismo. As cooperativas podem ser um grande aliado desse desenvolvimento sustentável,
de traçar uma linha, de acabar essa dicotomia entre agronegócio e meio ambiente, né? Afinal de contas, nós fazemos parte do mesmo ecossistema, né? Está todo mundo dentro do mesmo... É uma questão de conscientização. A gente está, infelizmente, chegando no final. Eu acho que é importante a gente registrar o excelente trabalho da SOS Mata Atlântica. Acho que são 34 anos, se eu não me engano, e já vocês replantaram 40 milhões de árvores, é isso? Isso aí, exatamente. 40 milhões de árvores. E criando referência de como fazer restauração de modo efetivo, controle, dando oportunidades. Começou com o Clique Árvore e a gente está firme nessa trajetória. Talvez seja a grande história da SOS Mata Atlântica, é promover a recuperação dessas matas ciliares, a recuperação dos nossos rios, a recuperação das nossas unidades de conservação. Essas são nossas causas e a gente cada vez se empenha mais para fazer isso em parceria com toda a sociedade, né? Sem esse desgoverno, né? Com governos que queiram fazer, principalmente os subnacionais, e a gente vai estar avançando. Não tem mais volta para a humanidade, né? Esse é um tema de vital importância para a vida na Terra. Me fala uma coisa. 42 milhões de árvores. O Olavo está corrigindo a gente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem está nos assistindo, seja empresa ou pessoa física, como que faz para... Eu quero contribuir com a SOS Mata Atlântica. Como que a gente faz? Qual que é o acesso? É só entrar no site? Tanto pessoa física como pessoa jurídica podem contribuir? Isso. É fácil, né? Não requer prática nem habilidade. Nós vivemos muito disso, das pessoas e dos parceiros. Então, está lá, www.sosma.org.br. Tem como contribuir, individual, as empresas. Pode plantar árvore. Nós cuidamos dessas árvores também, né? Por 8 anos até, e plantadas em propriedades privadas, com contrato, que a gente possa depois auditar e trazer informação. Aquele que faz uma atividade com a gente tem a certeza de que a gente resolve. E ONG é cultura, ONG é educação, ONG é saúde, ONG é tudo, e é importante ter as boas ONGs nesse negócio. Da mesma forma que tem gente ruim em todas as áreas, também pode ter nessa área. Mas nós hoje somos aquilo que pode dizer talvez a melhor ONG do Brasil do ponto de vista ambiental. Tá. Modesto, hein? A SOS faz distribuição de mudas? Não, né? Se eu quiser muda para plantar na minha propriedade. Não é isso, né? Para ficar claro. Na verdade, faz projetos de reflorestamento, é isso? Isso aí. Mas tem muitos viveiros que fornecem muda em todo lugar. Até em posto de gasolina na estrada agora tem muita gente comprando. Legal. A gente tem mais 3 minutos. Eu queria deixar livre, sem ficar te perguntando, para você fazer o fechamento. Queria te agradecer bastante. Foi uma honra te receber. Foi um prazer. Agradecer o Olavo, que foi quem fez essa ponte. Sei que o teu tempo é corrido, que é difícil de parar para atender a tantos pedidos de live. Fica a minha gratidão, meu compromisso de cada vez mais tentar evoluir na questão ambiental para ser um multiplicador, não só das ações da SOS Mata Atlântica, mas um multiplicador de todas as ações para melhorar o meio ambiente, para que a gente deixe para as novas gerações um mundo melhor. A gente tem 1 minuto e meio, eu tenho feito com você até acabar. Então, daqui 1 minuto e meio a gente cai. Muito, muito obrigado. Gratidão a todos. Se cuidem que a pandemia não acabou. Com você, Mário. Muito obrigado. Faz o teu fechamento. Eu que agradeço, Constantino, de poder, toda essa história, essa jornada, essa trajetória que a gente tem, estar aqui podendo compartilhar. Talvez seja o grande momento dessa pandemia, foi essa oportunidade de a gente estar. Hoje tivemos mais de 2.000 pessoas de manhã falando com a Frente Parlamentar Ambientalista sobre o CONAMA. Agora estou aqui com você. Agora há pouco a SOS estava com debate sobre o Dia do Mar, né, no YouTube. Ou seja, a gente tem muito mais participação, muito mais presença. E talvez a palavra que a gente tem que falar nesses tempos de pandemia é o compartilhamento, é a solidariedade. É isso que faz com que o Brasil continue sobrevivendo e melhor ainda do que isso, né? A natureza é o grande pano de fundo, a natureza é aquilo que nós temos de mais sagrado e a gente pode entrar no sagrado fazendo isso. Dá sentido à nossa vida a quem consegue escolher caminhos como esse,
né? Caminhos de proteger uma floresta, de proteger uma árvore, de proteger a água. Isso não é de direita nem de esquerda, isso não tem ideologia nenhuma. Perfeito. A grande ideologia que a gente tem é a da natureza e a da vida. E é isso que a gente vem fazendo juntos e buscando trazer as pessoas também para esse entendimento e assim melhorar para todo mundo. É assim que vai ser construída essa humanidade daqui para frente e eu quero estar nisso. Ainda bem que eu pude viver nos meus 65 anos para ver essa mudança. Desde aquele momento até agora, sou muito mais otimista hoje do que era ontem, talvez. Eu acho que a gente tem muito